Leonardo da Vinci e as sociedades secretas. Até que ponto o gênio incontestável de Leonardo da Vinci se comunica com o conhecimento que é dado apenas aos iniciados no mistério? É possível dissociar seu trabalho do misticismo impresso nos símbolos que são oferecidos com aparente inocência ao espectador. Salvatore Mundi. Não há nada se può amare nel diari, prima se cognite onde que ela. Você não pode amar ou odiar nada se não tiver conhecimento prévio. Leonardo da Vinci. Disse que quando criança, Leonardo da Vinci procurou ser presenteado por seu pai com objetos pelos quais ele manifestou grande interesse. O problema era que o pai viajava com relativa frequência e, quando voltou para casa, descobriu que esse interesse havia mudado, que se a criança deixava curioso sobre a vida e como ela funcionava, quando voltava, ele tinha na mecânica a fonte de sua curiosidade, ou em animais mitológicos ou na história sagrada. Assim, o que o pai trouxe com ele, livros, pequenas máquinas, talvez espécimes empalhados ou um testemunho coletado em alguma taberna, foi revelado, se não inútil, pelo menos por trás das preocupações de seu filho, sempre em movimento, sempre em outra coisa. A história pode ou não ser verdadeira, mas certamente é plausível. Leonardo é o homem por excelência do Renascimento, uma distinção que, paradoxalmente, não é fácil de conceder, mas ao mesmo tempo parece incontestável, aquele em quem a curiosidade do humanismo se manifestou de maneira mais autêntica e lucrativa. No entanto, também é verdade que essa mesma celebridade nos impede de realmente ver o trabalho de Leonardo, tanto consumado quanto o que ele apenas projetou. Suas pinturas e esboços foram reproduzidos tantas vezes, sua genialidade foi tão divulgada que parece que nada pode nos surpreender quando se fala em homem. Esse processo, no entanto, não parece acidental. Uma parte essencial do mistério é esconder-se no óbvio, naquele tipo de superfície profunda acessível apenas àqueles iniciados em conhecimentos específicos. Bata e isso será aberto para você. Assim, Leonardo e seu trabalho também são objeto de uma curiosidade que vai além do humanismo, no sentido ascético que adquiriu ao longo dos anos. Não esqueçamos que o Renascimento é o período imediatamente após o chamado obscurantismo da Idade Média, uma maneira bastante injusta de descrever um período inteiro do pensamento europeu cujo pecado, cuja falta não é para comungar com os valores do racionalismo que prevaleceriam dos séculos seguintes. Nesse sentido, é óbvio que a transição não foi límpida, nem novas maneiras de pensar acabaram instantaneamente com as práticas herdadas do passado que, paralelamente, a figura de Da Vinci conota uma certa iluminação. Portanto, essa qualidade oculta e misteriosa que às vezes foi atribuída ao trabalho de Leonardo, vinculando parte de seu gênio a um sistema mais amplo que assume a forma de uma sociedade secreta, uma comunidade que possui o conhecimento que fornece apenas para todos, como Newton e seu suposto relacionamento com os Rosacruzes. É verdade, Leonardo pintou a Última Ceia, mas seria o mesmo sem o acúmulo de significados que se aglomeram diante do espectador com aparente inocência. Da Vinci, a grande imagem que temos do gênio onipresente, que se estende por todas as áreas com pinceladas brilhantes, também cativa por seu método, a tal ponto que historicamente ele foi atribuído a uma certa conexão com o misticismo. Suas técnicas para maximizar o intelecto, que hoje poderia fazer parte de uma revista de saúde e ciência, pareciam frutos de pré-clareza e ocultismo. Uma figura de sua imensidão é sempre recarregada com uma aura de mistério. Quase um super-herói antes da cultura pop. Parte das conexões não totalmente verificadas, alimentadas pelos best-sellers que existem em torno do gênio de Leonardo, relaciona com duas irmandades. Por um lado, os mistérios de Mítrase, por outro, o priorado de Sião.
Do primeiro, conhecido como mitraísmo e até considerado uma religião, suas origens se perdem na antiguidade mediterrânea, mas se sobreviveu até a época de Leonardo, foi devido à sua ampla presença entre as milícias romanas e também aos muitos símbolos que secretamente as geminaram. O cristianismo. Os soldados das legiões eram especialmente devotados a Mitra, uma divindade cuja origem em algum lugar da Ásia Menor, especificamente entre o povo enigmático dos hititas, vencedores em algumas ocasiões dos exércitos faraônicos, embora outras fontes também a identifiquem com o deus védico da luz. Entre as várias características que distinguem o mitraísmo está o fato de o culto ter sido realizado em cavernas ou prédios naturais que os imitavam. De certa forma, esse era o elo com os grandes mistérios da antiguidade, por exemplo, os de Eleusis ou os de Ísis, que compartilham essa característica de se afastar do olhar comum, de levar iniciados e mestres a recanto isolado, mas ao mesmo tempo íntimo, onde as potências mundiais que invisivelmente governam o universo se reúnem. Por outro lado, nos mistérios de Mitras, há uma base simbólica que permitiu certa mimese com a nova religião com reivindicações de hegemonia, o cristianismo. Como naquelas obras artesanais das cidades conquistadas, onde, sob as características da nova divindade, estão escondidas as antigas, o mitraísmo parecia assimilar-se com os seguidores de Jesus, graças a circunstâncias como as que acreditavam em um ser salvador, a transposição de a carne e o sangue da vítima sacrificados em pão e vinho ou, como no caso de Ísis e Horus, o nascimento de um homem no ventre de uma virgem, sua morte e sua subsequente ressurreição, além de outros talvez menos importantes, como a consagração de domingo como um dia dedicado ao culto da divindade, ou de sua principal festa, em 25 de dezembro, mas igualmente importante na prática, quando se trata de garantir a passagem mais ou menos incólume de conhecimento guardado para o novo solo onde suas pérolas florescerão. O priorado. Por outro lado, no caso do Priorado de Sião, é uma sociedade que também representa um sério desafio aos limites da realidade e fantasia, das mentiras e da verdade, das possibilidades e dos fatos factuais. Alguns localizam sua fundação na década de 1950 na França, por Pierre Plantard, um cartunista que delineou a história da Irmandade com propósitos recreativos, semeando a questão da realidade de sua existência. Mas não é uma piada, uma ficção, uma das melhores estratégias para esconder uma verdade, um assunto sério. Com o gancho da mentira, você pegará a carpa da verdade, escreveu Shakespeare em Hamlet. Não, nunca existiu e não existe, e a Loteria da Babilônia por Borges. O Santo Graal. O interessante do Priorado de Sião é que, dentro do tecido da mitologia esotérica, considera-se que uma de suas principais missões era preservar o Santo Graal, o recipiente onde, segundo a lenda José de Arimateia, coletava o sangue de Cristo. Só isso não deve ser entendido literalmente, mas metaforicamente. O Santo Graal é, dentro da simbologia do Priorado de Sião, o ventre de uma mulher, onde de fato o sangue do Salvador era guardado, o que é outra maneira de chamá-la. Descendência. De acordo com essa genealogia, a dinastia Merovingia, uma das 4 grandes e icônicas dinastias do trono da França, junto com Carolíngios, Capetes e Bourbons, são herdeiros diretos de Cristo, filhos de várias gerações de Maria Madalena e Jesus e, portanto, do rei Davi. No sistema hierárquico do Priorado de Sião, fantasia ou história secreta, os grandes mestres incluem nomes como René d'Anjou, Robert Fludd, Isaac Newton, Claude Debussy e Jean Cocteau, destacando especialmente o de Leonardo da Vinci, todos eles em comum, a marca do gênio, mas eles compõem uma lista tão dispar que evocam uma sociedade mais semelhante à Liga Fantástica do que as lojas maçônicas. Por esse motivo, neste ponto, a questão é até que ponto o talento de Leonardo da Vinci participou desse conhecimento reservado que dá sentido à existência de uma sociedade secreta.
Até que ponto ele também procurou transmiti-lo através de suas obras, como um mestre que sussurra no ouvido do iniciado as palavras que ele deve entender naquele momento, manifestando em suas pinturas uma harmonia divina, ou talvez deixando em suas investigações uma espécie de código secreto. Templo de Jerusalém. Dizem que quando os soldados romanos destruíram o Templo de Jerusalém e chegaram ao Sancta Sanctorum, onde a Arca da Aliança, a ponte de comunicação entre Yahvé e seu povo escolhido, estava guardada, entre outros tesouros, encontraram este último espaço vazio. A sabedoria não estava mais lá, mas na memória daqueles que fugiram com o slogan de preservá-la. Leonardo foi agraciado com esse conhecimento. E, se fosse esse o caso, sua missão era acelerar o conhecimento para avançar em um projeto de ilustração mundial, símbolo de uma divindade racional. Não se trata apenas de destacar o aspecto esotérico do grande artista italiano, mas, por enquanto, mostrando que durante o Renascimento que agora colocamos confortavelmente na gaveta das doutrinas secretas era a episteme da vida cotidiana. A figura de Da Vinci é interminável e fascinante, assim como o hermetismo neoplatônico e a alquimia de seus tempos. Talvez, como nas teorias da conspiração, postule que Da Vinci fazia parte de uma sociedade secreta ou que seu gênio vem de algum tipo de disciplina esotérica. É apenas uma maneira de entender o que nos parece insondável e que precisamos incorporar um enredo que atenda às nossas expectativas de como a realidade funciona. Por outro lado, também é historicamente irrefutável que grandes personalidades como Isaac Newton se alimentassem principalmente de magia, alquimia e maçonaria. A série Demônios de Da Vinci explora os mistérios da vida de Leonardo da Vinci de uma perspectiva radical. Nota: cortesia de Canal Fox. Fonte: Diário Maçônico. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.